Boa tarde, meu amado Brasil. Hoje começamos um programa novo, o amor sobrenatural de Deus. Esse amor incrível, esse amor que eu posso dar testemunho e dou testemunho do Deus sobrenatural. Do Deus que minha lógica nunca me levasse a lá, baixo nenhuma circunstância, porque Deus é Deus. Precisamente o Deus sobrenatural que hoje quer convencer-te. Como todos os dias, hoje começamos com o programa 110. 330 programas gravados, em vivo, sem edição, não são cambiados. O Espírito Santo fala, dá o tema que quer tratar, e é o Espírito Santo que dirige sua mensagem a cada um da audiência. É diferente no estilo, na forma, mas o que Deus quer transmitir esse dia especificamente é igual para todas as três falas: espanhol, português e inglês. Proximamente, como hemos dito sempre, todos os dias, vamos estar gravando em ucraniano, em russo, húngaro e hebreu, com a ajuda de gente que Deus vai trazer para o ministério. Desde o dia 1, o Espírito Santo ha querido desarrollar uma interação diferente com você e comigo. E como eu disse, eu sou testemunho vivo, porque fui religioso durante muitos anos. Primeiro fui inconverso, depois fui religioso. E eu sou um testemunho vivo do amor de Deus, da essência do que é Deus em teu coração quando recebes-los e eres convencido por Deus. E é precisamente o que faz a diferença. Por quê? Porque você em sua humanidade não tem a potestade, não tem as ferramentas que somente Deus pode te dar. Porque isto é uma batalha no processo de santificação espiritual, não é carnal. E é aí precisamente onde Deus tira-te da carne. Deus disse: deixa-me eu convencê-lo. Deixa-me eu ensinar-te o que eres na carne. Por que pecas? As coisas que carregas desde que eras menino, menina, situações que marcaram tua vida. Muitos foram violados sexualmente, muitos foram traídos, golpeados, escravizados. E quando digo escravizados, o Espírito Santo está a dizer escravizados na carne, escravizados psicologicamente, escravizados no desamor. Por quê? Porque o pecado original muta-se. O pecado original foi de geração em geração. Seu pai é seu pai e foi seu pai como foi, porque seu avô foi como foi. E porque seu bisavô foi como foi. E essas maldições generacionais fazem você chegar até esta altura, você sendo o que é no pecado. Você na carne não pode ver, o único que pode mostrar-lhe é Deus no Espírito. E é aí que começa o processo do pacto. Como trabalha o pacto? Não é que você diga: eu sou salvo, eu reconheço a Cristo que morreu na cruz por mim, isso acabou. Não.
não é tão sencillo. Assim creia eu. Eu creia assim, mas não é assim. E é precisamente que o Espírito Santo hoje traz-lhe esta palavra. Eu sou o que purifico e que faço tudo novo. Eu sou Deus, o que purifico e faço tudo novo. Por que o Espírito Santo está a falar hoje assim? Porque nada depende de você. Porque quando Deus tira-lhe a você da carne e começa a ensinar-lhe espiritualmente, abre essa porta e você começa a entender por revelação espiritual. E onde você entende? Em sua mente? Não. Seu coração espiritual. Quando você vê a essência do que você é como pecador, por que você peca? Entende que o pecado original mutou, degenerou em sua geração de família. Você carrega feridas de ações que fizeram-lhe a você, porque há que entender que as maldições generacionais são feitas e depende do pacto que seus ancestros fizeram com o diabo através de coisas que fizeram rendidos ao que era o mundo, o que é o mundo. Fizeram maldições e há maldições que podem correr 20, 30, 40 gerações. Estou a justificar eu? Não. Baixo nenhum conceito. O pecado não tem justificação. Mas o pecado, Deus é tão perfeito que abre-se espiritualmente e ensina-lhe por que você é como você é. Porque você foi criado baixo a essência, baixo a imagem e semelhança de Deus, e você não é isso. Quando Deus abre-te espiritualmente, mostra-te, e também te diz claramente qual é o fato de você em sua carne, quais são suas limitações, porque você se lhe é mostrado o Deus infinito, que é seu Deus, mas também se lhe é mostrado a você o finito que é você. Por quê? Porque a essência da imagem de Deus é pureza e perfeição. E que Deus criou-lhe a você para não pecar. A sua imagem. E semelhança é baixo completa obediência a Deus, agir com todos os frutos da essência do que Deus põe em você. Por isso, é um pacto de reconciliação. Porque você, hasta que não aceita o pacto por revelação do Espírito Santo, por isso Deus dizendo-te, deixa-me eu convencer-te. Não tomes nenhuma atitude, decisão em tua carne, quando não me conheces como Deus. Deus tira todo o pensamento na carne. Deus revela-te tua essência carnal, tuas limitações carnal. E aonde vais caminhar? No pecado. Uma coisa é segura: se você não recebe a Deus através de seu Filho em seu coração, você está perdido, você está condenado.
você está condenado eternamente. Isso é seguro. Por isso Deus revela-te em teu coração espiritual. De aí Deus ensina-te quem Ele é. Por que Deus é rigoroso sobre o pecado? Quando se te foi revelado o porquê fostes criado, que não foi para pecar, que foi para agir em perfeição pela imagem de Deus, entendes como Deus te revela que fostes feito baixo sua imagem e semelhança. Entendes? Por quê? Porque se te é revelado espiritualmente, não carnalmente. Quando compreendes a essência de tua carne, entendes o efímero de tua vanidade. Entendes que não há tal conversão na carne. Quando Deus revela-te o processo de santificação, convence-te Ele. Faz que te arrepentas e faz que você faça o compromisso. Depois que você aceita Jesus como sua rocha, seu Salvador, entrega pelo convencimento que Deus faz em você tudo que você já foi revelado quem sou eu. Eu não quero seguir, Deus, por tua graça. Deus convence-te, entregas teu livre-arbítrio e Deus entrega teu coração a Jesus, seu Filho. Para quê? Para continuar justificando-te, redimindo-te. É no processo de santificação. É porque você vai pecar? Não. Não. Você não pode pecar porque Deus, nesse processo de purificação, quita a vaidade, o orgulho e põe humildade. Quita a inveja e põe misericórdia. Quita a mentira e põe verdade. Quita a imperfeição e põe pureza. Perfeição. Em todos e cada um dos frutos do Espírito Santo. E Deus começa a trabalhar em você onde? Espiritualmente. Já você compreende diferente. Por quê? Porque tem Deus morando em seu coração. Já não é emoção. Antes você era emocional. Eu tenho a Deus, eu ensino a gente que tenho a Deus, mas eu traio, eu zumbo contra a gente, eu difamo a gente, eu mento, eu roubo, eu fornico, eu pago cornos, eu fornico contra Deus porque tenho outros deuses. Minha esposa, meus filhos são meus deuses. Eu quero-lhes a eles mais que a Deus. E não trabalha assim, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita o pacto, aceita o compromisso de santificação, o primeiro que faz Deus em você é por seu amor. Esse amor incompreendível, indiagramável, inentendível, passou comigo. Eu sou o testemunho vivo disso. Eu fui inconverso, foi 20 e pico anos religioso e não tinha Deus. Para nada. Quando Deus descobre-me, ensina-me e deposita a Ele seu amor sobrenatural, aí começo eu a sentir verdadeiramente o primeiro mandamento que Deus entregou a Moisés. Amem-me a mim sobre todas as coisas. Quando você pensa, fala, sente, age
exclusivamente por a vontade das revelações de Deus em você. Você é outro. Agora entende por que Deus purifica-lhe, faz-lo novo. Não é você. Não é fazer-se religioso. Deus não lhe interessa a sua religiosidade. Você não tem nada que oferecer-lhe a Deus, somente seu coração. E seu coração é tocado por a graça de Deus, para que você não vá a dizer: Pai, eu sou bom, eu te entreguei meu coração. Não, nem sequer é isso. E esta mensagem vai claramente àqueles que são legalistas nas religiões, dogmas, doutrinas, rituais, para que entendam que nada disso vai trazer sua salvação. Nada. Porque sua essência no coração está podre. Quando você recebe esse amor sobrenatural de Deus, primeiro por você, você começa a quê? A compartilhar. Você quer compartilhar. Porque não é você, porque é Deus que põe em você o querer, o fazer, o entender e discernir. É o Espírito Santo. Por isso, quando você aceita o pacto, Deus bautiza-lhe com sua essência. Você vai de joelhos, Deus convence-te, você arrepende-se e faz o pacto. E Deus vai te levar da mão. Muita gente diz: como é isso? Você vai entender quando você vai de joelhos e arrepende-se por a graça de Deus, que levou-lo a você ir a joelhos. Por a graça de Deus que levou-lo a convencer. Por a graça de Deus que levou-lo a arrepentir-se. Porque é o Espírito Santo que faz todos os câmbios. Purifica. E quando você entende e é revelado, se compromete no pacto, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, sua rocha de fé. Deus entrega seu coração a seu filho e você automaticamente é bautizado. Entrega o que você é e começa a levar uma vida em quê? Em completa obediência a Deus. Aí está o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho. E vai ver que em você cumpre seu Evangelho. Que é o tipo de vida que você faz pela graça de Deus e direção de Deus neste mundo. Aí compreende que não é como dizia o mundo. Não, se você tem a Deus, não tem nada a ver com o mundo. Sim, tudo o contrário. Você rendendo-se a Deus, aceitando a Deus através de seu Filho, você vai dar frutos, porque nesse processo de santificação e de purificação, Deus faz-lhe um homem novo, uma mulher nova. Você vai brilhar em sua casa. Você vai brilhar em sua parentela. Você vai brilhar em seu trabalho. Você vai brilhar na sociedade. Porque você vai glorificar o nome de seu Criador, de Deus. Você vai entender que não é questão de religião. É questão de ter a Deus em seu coração. E quando começa a sentir esse amor, e eu lhe digo uma prova, faça uma provinha só. Você que se diz muito que tem a Cristo, sai à rua, mira o primeiro que saia, mira a ver se você ama-lo como a você mesmo. Mira a ver, literalmente. O Espírito Santo está a falar. É uma provinha. Quando amas com o amor de Deus, é um amor igual para todo mundo. É um amor que resiste. É um amor que carrega. É um amor que ajuda. É um amor que compreende. É um amor que é o amor de Deus, que compartilha. É um amor que não mente.
é um amor que não trai, o primeiro que você não vai trair mais nunca é a Deus. Porque quando Deus revela-te a essência do que Ele é em espírito, quando Deus revela-te seu amor, sua misericórdia e sua justiça, aí você compreende e você vai tremer. Aqueles que dizem, não, eu não deslumbro um Deus que castiga. Não, sim. Leia o Salmo 5, do 5 ao 6. O que diz Deus em Tiago 4:4? Por que Deus disse, a vingança é minha? É porque Ele vai dar-lhe um troféu a você, por você haverlo traído. Não. E deixe-me dizer-lhe mais. Quando você recebe o Espírito Santo, você cambia completamente. Porque não depende de você. Entenda-lo. Essa religiosidade quer fazer-lhe a você entender, baixo a mentira completa, de que você tem que fazer. Não. Você tem que rendir-se, arrepender-se, aceitar a Deus, tê-lo em seu coração e deixar que Deus faça o processo de purificação e faça-lo novo. E isso implica que negar-se a você mesmo. Recordam-se como Jesus dizia-lhe a Nicodemo, aquele erudito, tens que nascer de novo. É isso. E quem te leva a nascer de novo? É Deus, não é você. Para precisamente que você não se faça o espertinho, espertinha, de que você merece a salvação porque você é bom. Tudo é por graça. E esse é um processo espiritual, não é carnal. Quando você entende o amor de Deus, a magnitude do amor de Deus, que Ele amou a você como você é. Eu traí a Deus. Quando Deus deu-me tudo, sacou-me do Lodebar. Eu cheguei a, por a graça de Deus, a manejar 20 e pico milhões de dólares. Eu traí a Deus. Eu olvidei-me de Deus. E eu perdi tudo. Mas nunca perdi a Deus. Aun quando eu pensava que Deus não estava caminhando comigo, Ele estava caminhando. E o primeiro que Deus põe em esse amor é humildade. É quando você pode sentir-se inferior a outro. E você goza-se. Você sente-se honrado de sentir-te menos que outro. Porque a ti não te justifica o homem. A ti te justifica Deus. E aqueles que traíram-te, trataram de destruir-te, porque com Deus não podem. São aqueles que vão ver a mão de Deus sobre você. São aqueles que vão ver a Deus honrando-lhe. Porque Deus é fiel e verdadeiro para aqueles que rindem-se, aceitam-lo de coração e deixam Deus fazer os câmbios em você. Porque é um processo de santificação. Você não vai ver a Deus se não é santo. E o único que pode fazê-lo santo é Deus. Você não pode dizer que tem a Deus quando traiu a gente que confiou em você. Quando traiu a sua esposa, a seu esposo, pegando cornos com outro homem ou com outra mulher. Porque não o traiu a eles na carne, foi pior. Traiu a Deus. E por que traiu a Deus? Porque você não conhecia a Deus. E quando Deus verdadeiramente convence-te, o grau de arrependimento que você vai sentir, o peso
verdadeiro de arrependimento que você vai sentir. É precioso, porque você vai derramar-se, você vai tirar tudo aquilo que mantinha-lo e mantinha-la confundido. E sendo um inimigo de Deus. Quando você compreende por revelação do Espírito, em seu coração, carne e espírito. Em seu coração, espírito e alma, não na carne. Você entende como a carne é transformada. Vai subindo de níveis. Isso é Deus. O único que pode fazê-lo é Deus, não você. Em meu processo de 20 e pico anos como religioso, eu tinha Deus na boca, mas não no coração. Os fatos eram diferentes. Quando você ama com o amor de Deus, esse amor que Deus põe em você primeiro, e você sente que é Deus primeiro em tudo em sua vida, em tudo. Primeiro que sua mulher, primeiro que seu esposo, seus filhos, tudo. Você entende que então, e somente então, você vai amar aqueles que amam na carne com o amor de Deus. Mas primeiro é Deus. E esse amor vai compartilhar com aqueles, com seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, sua mãe, seus irmãos, com a sociedade. Essa é a realidade. E Deus hoje está a te dizer: eu sou o que te purifico e que te faço novo. Nós, em algum momento, tivemos chamado. Eu tive chamado. Em algum momento, porque Deus escolheu-me desde o ventre de minha mãe. Quando Deus te revela verdadeiramente o que fizeste é na carne. E quando Deus te revela verdadeiramente que você foi criado baixo sua imagem e semelhança, você entende que você foi criado perfeito. E entende que então não há maneira de que você peque. Em Deus não. Porque o pecado é imperfeição. Quando você entende isso, você compreende a magnitude do amor de Deus por você. Em meu processo de prova, uma prova que não se la desejo a nadie, mas uma prova que la desejo àqueles que querem conhecer a Deus de verdade e ser verdadeiramente servos e servas de Deus. Em essa prova, eu pude conhecer verdadeiramente a Deus. Estou a conhecer dia a dia. E algo que eu entendo de fato é que não há maneira que você pense em Jesus, em Deus, com seu sentido comum. Deixe de pensar a Deus assim. E vai ser revelado quando você é tocado espiritualmente. Você entende que o Deus que você creia não é esse Deus. Porque você não foi criado para entender a Deus. Você foi criado para obedecer e confiar em Deus. E deixar que Deus trabalhe em você. Essa é a realidade. E por isso Deus hoje disse-te: não depende de ti, de você. Não, depende de mim. De você depende vir, humilhar-se, eu convenço-la. Você arrepende-se, toma o pacto, recebe meu filho, eu bautizo-lo com o Espírito Santo e entrego o seu coração a meu filho. E de aí tua vida começa a cambiar. Eu posso falar disso. Eu sou um testemunho vivo. Eu posso dizer que em meu coração não há espaço para odiar, para invejar, nada disso.
Por quê? Porque o sentido de ter o Espírito Santo em meu coração, a Deus mesmo, não há maneira. Não vou pôr em jogo, porque Ele não o permite, não eu, Ele, que minha salvação possa se poner em jogo por a carne. Jamais. Isso não vai passar. Você verdadeiramente quer conhecer a Deus em sua essência deidal, de Deus. Rinda-se. Venha hoje de joelhos e receba por graça o que eu recebi. Eu quero que meus inimigos, todos, aqueles que traíram-me, sendo inimigos sem Deus saber, aqueles que eu amo com o amor de Deus infinito, que foram usados por Satanás, todos em meu processo são amados. Porque eu quero para eles a mesma oportunidade que eu tive. A mesma. Porque também Cristo morreu por eles. Por cada um deles. Pido misericórdia para eles. E para aqueles que não se arrepentem, não pido misericórdia. Pido justiça. E cream-me, irmãos, que a justiça de Deus não tem nada a ver com o diabo. Se o diabo é mau, por sua maldade, a força que você crê que pode ter o diabo não se compara com você ter a mão de Deus vivo em cima de você, quando você não se arrepende. Saque-se isso da cabeça de que Deus é misericordioso e que Deus é misericordioso com aqueles que amam-lo, que arrependem-se, que têm a Deus primeiro. Leia-se Salmo 5, do 5 e 6. Tiago 4, 4. A vingança é minha, diz o Senhor. Por que você crê que é isso? Você foi chamado e você foi chamada, meu amigo, minha amiga. E vocês rejeitaram a Deus por dinheiro, por vaidade. Eu pergunto-te, meu amigo, minha amiga, de onde você quer estar? De onde você quer estar? É no céu, eternamente, ou no inferno, eternamente? Agora você entende porque o Espírito Santo está a lhe falar hoje? Eu sou o que purifico, eu sou o que faço novo. Se você insiste em levar uma vida em contra de Deus, você vai ser condenado. E o diabo sabe isso, porque sabe como ele vai julgar. Quando você é revelado, vai entender, vai entender-lo. Você vai entender, amiga e amigo, de como é Deus. Não se equivoque. Não se equivoque. Eu posso falar porque eu era assim. Eu fui religioso. E eu traía Deus. E Deus baixou sua misericórdia. Resgatou-me de novo. Ele quer resgatar-te a ti, meu amigo ou minha amiga. Verdadeiramente, Deus não quer que você perda-se. Não. Agora, você não vai enganar a Deus. Isso não. O que você quer fazer? O Espírito Santo está a te dizer: eu sou o que purifico, o que cambio, o que faço-lo tudo novo. Deixe que Deus faça-lo novo. Faça-lo novo. Por sua graça, por seu amor. E comece um processo precioso de santificação.
finalmente você vai saber aonde vai. A ver o Pai. Como todos os dias, o Espírito Santo está a te falar e dizer: busca-me mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou. Não, eu não me vou. Este mundo é meu. Eu fiz. Eu criei vocês. Aqueles que não se arrependam vão a ser destruídos. Porque rejeitaram-me da mesma maneira que fiz o diabo em meu trono, sem temor a mim, como Deus. Por isso, 3/4 da humanidade vai a ser arrasada. Porque vocês, criação inimiga minha, não se vão burlar de mim. Somente aqueles que arrependem-se pelo meu chamado, pela minha graça, serão chamados filhos e filhas de Deus. Não se equivoque. O Espírito Santo está a dizer hoje a ti, amigo e amiga, que abertamente traíram a Deus, que abertamente zombaram contra Deus, que abertamente rejeitaram a Deus, quando fizeram-lo com gente sem ter o mais mínimo miramento de que estavam a fazer isto em contra de Deus. Por que fizeram? Porque não conheciam a Deus. Hoje, Deus está a te falar e dizer-te: tens uma nova oportunidade. O que vais fazer com isso? Administra-la. Administra-la. Estás advertida. Estás advertido. Deus te abençoe.